Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo hoje, segunda-feira de feriado, finzinho do feriado. Viemos aqui responder as perguntas que ficaram não respondidas na última live sobre feedback. Esperar o pessoal entrar, esperar a Clau entrar. Gente, começou a panelaço agora aqui. Espero que não atrapalhe. Paulo, boa noite, tudo bom? Claudia está entrando. A gente vai responder as últimas perguntas que ficaram da última live. Oi, Olá, tudo bom? tudo bom? Começou o Acabou de panelaço aí? começar um Tá panelaço, tendo espero que não pronunciamento, né? atrapalhe. Não, eu pelo menos não tô ouvindo. Olá, Tati, tudo bom? A Quanto tempo? Tati, tudo bem, Tati? Eu acho que tá Sim, tendo deve estar pronunciamento, né? agora. Acertamos Por bem o isso. horário do pronunciamento. Ah, 8 horas. Esperar a galera Ai, entrar. meu Deus. Aqui não tô ouvindo Que nada. Acho bom. que aqui não tem nada. Ai, ai, continuar respondendo as Acho que perguntas do aqui não tem pessoal, que nada. foram muitas perguntas. E Vamos sim, complementar algumas, responder literalmente outras, porque até porque aumentaram as sim. perguntas. Então a gente vai ter que aí se virar nos 30 para a gente conseguir responder todas direitinho. E aí o pessoal que também está entrando. Viu? Oi, Didi! Aí o pessoal que também está A gente entrando espera um pouquinho o pessoal entrar. E a gente também ia fazer a gravação pelo Whereby, mas como tá muito legal interagir com vocês aqui é, nas lives, a gente resolveu já gravar as respostas, trazer interagindo com vocês também. já facilita Sim. Boa bastante. noite, Tudo bem, Gil. Didi? E é melhor também, né? Porque acho que daí essa interação também ajuda bastante, né? Até para entender se as pessoas estão ah, de acordo com a gente, Sim. enfim, né? Se essa interatividade aí Fiquem facilita à para todo vontade mundo. para Então, isso é interagir, para importante. perguntar, se ficar alguma dúvida, tem a caixinha de perguntas aqui, vocês mandam para a gente na medida do possível, em uma hora a gente vai tentar dar conta aqui de toda a questão, porque feedback é uma É, coisa que dá assunto, dá pano para manga, né? com certeza, com certeza. Principalmente hoje em dia, né, Mari? Que a coisa tá, né? O contato social tá um pouco complicado, então dar feedback também já não era uma coisa muito fácil quando era presencial. Sim, A distância a é gente pior vai ainda, chegar né? lá nesse bate-papo de hoje aqui. Pois é, tem Sim, bastante pergunta mesmo. tá Tô tudo dando uma aberto olhadinha aqui. aqui no que o pessoal escreveu. Vamos começar respondendo enquanto o pessoal já vai E entrando aí, que a gente já. vamos, O pessoal que pegar vamos. pela metade vai estar gravado, então vai ter no GTV, vai estar no YouTube também, então vocês podem acompanhar quem chegar depois. Tá certo? Legal, Vamos lá. legal. Já começando direto nas perguntas de Vamos que tem feedback, bastante que tem coisa. bastante coisa pra gente responder, ainda bem. Teve uma É, pergunta que ficou da outra live, que é: feedback tem que ser sempre positivo, mesmo que você esteja trazendo um ponto negativo para a pessoa melhorar? O que você acha, Clau? é, na verdade, feedback não é sempre positivo, né? Ai, antes fosse só positivo, seria uma maravilha. Mas não, feedback não é só positivo. Aliás, na verdade, o mais importante é dar o feedback que a gente chama de construtivo, né? Não é nem positivo, não é nem só negativo. Então, a gente dá o que se chama de feedback construtivo, tem as duas coisas. Mas, e assim, tem que ter um pouco de cuidado dessa questão de feedback positivo, né? Porque as pessoas acham que você dá constantemente gerar elogios, reconhecimentos o tempo todo para a pessoa, não é uma coisa muito, apesar de ser pontos positivos, mas não é uma prática muito positiva, até porque a pessoa, ou ela já vai chegar uma hora que ela não vai acreditar mais que ela é tão boa assim, ou então, ou então já não, o valor do elogio, o valor do feedback positivo já não existe mais, né? Porque já começa
a ser já uma coisa muito, muito constante. Então, não tem mais aquele valor do uau, né? Nossa, estou sendo elogiado, estou sendo reconhecido. Então, isso é algo que precisa ser muito, muito ponderado e tomar um pouco de cuidado. Assim mesmo como negativo também, que tem gente que fica só recebendo paulada, só fica recebendo, né, as atravessadas e também isso acaba com a autoconfiança e a autoestima do ser humano. Então, na verdade, tem que ser os dois, né? Tem que ter o construtivo, tanto positivo quanto negativo, de preferência no mesmo. Mas, assim, o negativo é o mais, não vou dizer que seja o mais importante, mas é o mais necessário, né, para a gente poder dar, porque nós estamos, como se tratando de uma ferramenta de desenvolvimento, então nós temos que fazer os alinhamentos, fazer todos os acertos, então um feedback negativo, ele é o mais necessário, né, ele não é o mais necessário. Então é importante saber exatamente dosar como lidar, mas tem que dar. Não pode ficar. As coisas não podem passar, tanto para o positivo como para o negativo, elas não podem deixar passar, não. Eu acho que tem umas. Acho que você tem bastante também situações assim, né, Mari? Onde Sim. você tem. Acho que tem umas confusões que as pessoas acham que isso tudo tem que ser sempre positivo. Mesmo quando é ruim, você tem que passar como se fosse, olha, isso aqui é horrível, mas tá vendo como é bonito, tá vendo como é brilhante, olha como a gente vai começar. Eu acho que tem uma questão do feedback que é da autenticidade, né? De falar o que é cada coisa e não ficar Sim. tentando dourar a pílula, não tentar ficar falando que é boa uma coisa que não é boa, né? Acho que tem uma questão desse positivismo sempre de, ai, deu tudo errado, mas tá tudo bem, vai ser ótimo. Não, às vezes a gente tem que falar realmente o que é, né? Então, acho que a questão aqui, às vezes também o pessoal pergunta um pouco é de, e sempre tem que ter a visão positiva? Não, tem que ter as ações de melhoria para aquele fato, né? Porque que a gente vai fazer? Mas não necessariamente vai ter ser sempre positivo. Uhum. E outra coisa também, na questão de feedback que a Sim. Elo perguntou, É. pode falar. Está com um pouquinho de delay aqui na conexão O nossa. feedback em qualquer situação, em qualquer situação, diferente. Qualquer feedback tem que ser desse jeito, tanto um quanto o outro. Então, não é nem durar a pílula, nem fazer nada, ela tem que ser verdadeira, tanto de uma forma ou de outra. Isso é sine qua non. Isso não dá para ser, em hipótese alguma, pode ser negociado. Ele tem que ser verdadeiro o tempo todo, até porque perde o teor, a essência mesmo, né, da ferramenta. Então, Sim. tem que ser verdadeiro, Começa a gerar antes muito de ruído qualquer na coisa. comunicação, né? Mari? Ixi, claro, acho que tá com um pouquinho de delay aqui na nossa conexão. Tá É. quebrando. O pessoal tá conseguindo ouvir bem aí? Oi? Vai respondendo pra gente. Quem for entrando, espero que o pessoal esteja conseguindo acessar. Ah, o seu tá. Pra mim você tá frisando. Pra mim também o seu tá atrasando um pouquinho. Mas a gente vai seguindo aqui, espero que na gravação saia bem, espero que o pessoal esteja conseguindo acompanhar. Tá É... frisando. Oi? Tá me ouvindo, Clau? Esse é o mais importante. Beleza. Vamos para a próxima pergunta aqui, da Elo. No feedback, é melhor ser direto e objetivo ou não? Ou isso passa uma sensação de ser uma pessoa grossa? Hum, hum. É, tem alguns feedbacks que a gente perde um pouco as estribeiras, né, depende da situação. E dependendo do assunto. O fato não é o que você fala, é como você fala, né? Isso não tem jeito. Então, você pode falar uma coisa absolutamente delicada para uma pessoa, dando um feedback super delicado, mas a forma de você falar pode ser uma forma extremamente objetiva demais, agressiva demais, e você pode acabar ofendendo as pessoas. Então, não é o que você fala, mas como você fala. A agressividade, vamos dizer, a objetividade, vamos dizer assim,
ela vai muito no tom de voz, né? De você ser diretivo, você ser assertivo, vai muito no seu tom de voz, de como você vai, vai passar as informações. Eu acho que, assim, tudo uma questão. É que bom senso é uma coisa que não dá pra gente também medir, né? Mas tudo uma questão de se colocar. Aí vai muito da questão da empatia, da própria liderança, né? Levando em consideração que é 90 graus. Vai tudo na questão, na posição da liderança, se colocar no lugar da pessoa. Se você estivesse no lugar do seu colaborador, recebendo o feedback que você está dando, como é que você se sentiria? Acho que tudo é uma questão de empatia. Porque falar manso também não significa nada. Porque eu já vi liderança falando manso, mas que acabou com o ser humano do outro Sim. lado. Então não adianta nada, né? Porque aí vai passar um ar de desdém, né? Um ar de superioridade, é uma agressividade que ela está velada. Então, eu acho que toda uma questão de empatia. Se você tivesse recebendo, se você estivesse do outro lado, como é que você se sentiria? Outra coisa, conhecer para quem você está passando, você está dando esse feedback. E, até para você entender exatamente quais são os pontos a serem considerados e como você vai colocar. É aquela coisa do velho rapport, né? Então a gente tem que entender exatamente como é que a gente lida com isso e como é que você vai trabalhar da melhor forma possível para que haja aí uma conexão. Então, isso faz muita diferença. Então, não é nem pela objetividade e nem pela assertividade do que você vai falar, mas é como você vai falar e gerar muita empatia e também conhecer a pessoa. Né? Porque senão não adianta nada. Eu conheço algumas empresas que, inclusive, são contratadas para dar feedback para o funcionário, né, para o colaborador. Eles nunca tiveram nada com o colaborador, não sabem nada que o colaborador faz, não sabem nem quem o colaborador é, e vai dar o feedback de desempenho. Gente, desculpa, mas com qual autenticidade, né? Com qual verdade que você vai falar para um colaborador que não é nem seu, você está sendo terceirizado para fazer isso, que ele vai acreditar naquilo que está sendo colocado. Né? Então, tem vários fatores a serem colocados, mas tudo isso se encaixa num cômodo, se Sim. encaixa num Tem milhares de processo. jeitos de falar a mesma Então, coisa, você né? pode ser direto. Inclusive, tem milhares de jeitos de Sim, ser sim. direto, né? Não tem um jeito só de ser objetivo e direto. Sim, sim, então não é o fato do cara que fala grosso, ele vai ofender. Não, o cara que fala manso muitas vezes também ofende. Dependendo de como ele fala, ele Sim. também ofende. Né? O olhar, o não verbal é muito importante. Né? Então, como a receptividade do seu não verbal é muito importante. Então, na verdade, todos os canais de comunicação, eles se interagem na hora de você dar o feedback. Porque você não está conversando num bar. Você está dando algo, você está passando uma informação muito importante. Então, tudo isso precisa estar bem alinhado. Então, é uma coisa muito É, eu acho séria. que um ponto de Então, alerta, é tudo uma questão do é, como aí. acho que um ponto de alerta grande que a gente vê acontecendo bastante é quando você tem que falar, não, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo. Aí talvez seja uma hora de, tá, esse é o seu jeito, você é assim mesmo, mas talvez esteja na hora de você ver como é que você está falando, se às vezes você só não está colocando aquilo ali para soltar um pouco, descer o chicote, soltar alguma frustração. E tem vários outros jeitos de falar, né? De se comunicar. Clau? Sim, Oi. oi? Só pra ver se tava aí que ficou rodando aqui. Tá É. quebrando. Bom, seguindo nessa linha ainda de como dar o feedback, teve umas perguntas que aí todo mundo acho que também já passou por alguma situação assim, de como dar feedbacks que são mais delicados, mais pessoais, né? Às vezes não necessariamente tem a ver com Hum. a função que a pessoa está exercendo ali, com o trabalho, às vezes ela está entregando um trabalho legal, mas às vezes tem um mau hálito, uma questão de saúde muito complicada, odores. Como que é praticado isso hoje? Como que a gente pode lidar com uma situação mais assim? É algo bem delicado e é algo bem complicado. Até porque vamos ser muito honestos, é algo constrangedor, né? Então você não dá para encarar isso na boa, você não dá para encarar isso como uma brincadeira, porque muitas vezes a pessoa, de repente, ela tem alguma patologia, tem alguma doença que faz com que ela, né, ela desenvolva, né, esses odores, vamos dizer assim. Então,
E existe um fator muito importante a ser considerado que se chama constrangimento, né? Eu já tive funcionário assim, eu já tive um colaborador assim, eu fiquei treinando durante 2 meses para falar com ele. Não é uma das coisas mais fáceis do mundo, até porque eu tenho um carinho enorme por ele, enorme, e, e não é fácil você trabalhar com essas questões. Então, antes de mais nada, empatia aqui é 200%, eu não vou nem falar que é 100%, empatia é 200%. E, e aquela questão da manter a postura. A liderança não pode levar isso como algo, não, gente, mas tudo bem, tá? Não tá tudo bem. Então, na época que eu passei por isso, eu estava passando por um processo de coaching, né, dentro da empresa. E eu pedi para que a minha coach, ela me orientasse de como trabalhar com isso, até porque não era nem eu ter, não era nem para eu, por fato de dar o feedback, mas como eu ia dar o feedback, eu com uma pessoa que eu tenho, na época eu tinha um carinho, tenho ainda, né, um carinho tão grande por ela, e essa pessoa, ela poderia se sentir extremamente ofendida, extremamente, assim, minimizada, né? Então, isso aí, eu precisaria trabalhar com uma delicadeza muito grande, muito grande. E eu lembro que ela comentou comigo o seguinte: Cláudia, você tem que ser honesta. Você tem que ser muito honesta, né? A sua honestidade não é uma honestidade de brincadeira, porque mesmo que ele seja seu amigo, você não pode chegar dando risada. Você vai ter que literalmente se colocar numa posição como liderança mesmo, falar abertamente a situação, e aí veio a questão da... Aí, mais do que nunca, a liderança precisa trabalhar o feedback construtivo. Saber, vamos falar do como que eu fiz isso, para ver se ajuda, né? E de repente as pessoas podem até participar para ver se concordam ou não, mas foi dessa forma que eu fiz. E bem no construtivo. Trabalhar na parte do reconhecimento, né? Que a gente até comentou isso na outra live. Trabalhar no reconhecimento, apontar tudo que realmente tem de extremamente positivo com relação ao colaborador, valorizar o máximo possível que ele tem como profissional e como pessoa, né? Principalmente como pessoa nessa hora. E aí, eventualmente, encontrar uma situação onde eu entraria com a questão né, do ponto incomodado aí, né? No caso, vamos colocar do mau odor ou mau hálito. E você entra diretamente nisso. Né? Não dá para, não tem meias palavras. E sempre se colocar que a percepção é sua. A percepção não é da equipe, a percepção não foi alguém disse para você. Não, você percebeu isso. Por mais que alguém tenha comentado isso com você, você tem que, como liderança, é muito importante você assumir isso. Você está vendo, você está percebendo, você está sentindo, você está colocando isso. Por quê? Se você colocar isso na terceira pessoa de que, a Mariana comentou comigo, o nível de constrangimento, o nível de vergonha dessa pessoa em te encontrar no meio da equipe e, putz, ela percebeu, como é que eu vou ficar? É muito, 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 muito delicado isso. Então, trazer isso que você percebeu, você como liderança percebeu, você como liderança entende que isso é importante. E aí fazer uma parte do alinhamento. Né, verificar se ele também percebe isso, se ele já sentiu isso, se ele tem, de repente, ele já chegou a verificar se tem alguma possibilidade, né, alguma patologia, alguma coisa que tenha feito, se você, aí vem mais ainda a empatia de como você poderia ajudar, o que você poderia fazer para a pessoa, para que ela tivesse numa posição melhor, mais confortável, né? Até colocar que isso ninguém trouxe, isso foi uma percepção sua, mas que até para evitar eventuais constrangimentos, para que possa evitar qualquer tipo de comentário, que você gostaria de ajudar a pessoa, você se colocar junto com a pessoa nessa situação. Então, isso é empatia 200%, não tem nem o que colocar. Então, o tempo todo é importante colocar de que você está do lado dela. E aí, trabalhar algumas ações, né? Então, o que você poderia fazer? De repente, vai procurar um médico. Se ele não conhece o médico, vá junto com ele para buscar, sei lá, dentro da negócio de convênio, qualquer outra coisa, um médico que possa ajudar. Conversar com ele e fazer isso de uma forma muito leve, mas muito séria, sabe? Muito séria. Porque senão, isso é uma coisa importante. Qualquer sorriso que você dê, ele pode caracterizar que você está zoando da cara dele.
Então, é muito importante você colocar a sua empatia, de que você está junto com ele. Você pode até terminar de uma forma mais suave, se colocando, vamos junto, tudo tal, né? Dar as mãos, sorrir, até dar risada da situação, dependendo de como ele vai encarar. Mas é um assunto muito delicado. É, acho Muito que o pessoal delicado. leva muito Muito como se fosse delicado. uma coisa de brincadeira, que não leva a sério, mas é uma questão que tem impacto mesmo. E se você leva na brincadeira, aí tem mais chance de desandar, de você não conseguir fazer um feedback, de você não conseguir direcionar adequadamente, porque realmente envolve um tabu e um constrangimento muito grande, né? E aí sim, o nível da maturidade da Sim, liderança, nossa, é perfeito isso que você colocou, Claudia, e não colocar nos outros, nem nos outros e nem na terceira pessoa, né? Daquela entidade, a equipe, não. a equipe haja, não, trazer É. para si. Nossa, já pensou? Já pensou você colocar a equipe me trouxe que você está com mau hálito? Gente do céu, você quer acabar com o ser humano, né? Imagina com que cara que ele vai sair, porque geralmente você. Geralmente não, isso tem que ser feito num local privado, separado, onde você tenha. Onde a pessoa possa se sentir à vontade, onde você também possa se sentir à vontade de poder conversar isso de uma forma muito sensível com ela. Imagina, você chega lá e fala assim, então a equipe toda veio falar para mim que você está com mau hálito. Meu, quando ele sai daquela sala, ele vai ser um nada, né? Então não tem sentido. Então, imagina o nível de constrangimento dela. De lá, basicamente, ele já vai para casa, porque não tem, ele não vai ter como Sim, encarar as pessoas. Né? Ele não vai ter qualquer tipo de coragem de poder lidar com a equipe novamente. Então, isso não, eu não acho que pode é ser uma algum. questão não Não só pode ser nessas algum. questões mais delicadas, mas que a gente vê bastante nas lideranças, e em especial para feedback, né? É colocar, desviar do foco. Então, é a empresa, queria te dar promoção, mas a empresa não permite. Colocar a culpa na empresa, na equipe, a liderança, eu acho que é essencial, principalmente para o feedback, trazer para si. Né? Ó, eu estou buscando isso, você Totalmente. é a empresa para ele, você é a liderança direta, então você realmente assumir as percepções, as ações, tudo isso, né? Sim, feedback não tem como. Feedback nunca terceirize o feedback. Nunca terceirize o feedback. Porque quem tá recebendo feedback e você terceirizar a informação, ele vai achar alguém fofocou de mim. E ela acreditou nessa fofoca e ela tá passando para mim. Ou então, ela só ouviu, mas ela não ouviu a minha parte. Então agora ela só vai trazer o lado dela, porque alguém falou alguma coisa. Então sempre vem em cima de fatos e a percepção da liderança. Jamais terceirize qualquer tipo de informação, qualquer tipo de percepção. E se a equipe trouxe alguma coisa para você, né, com relação, vamos colocar em termos nessa situação. Se alguém trouxe para você, olha, Cláudia, então o tal pessoa eu não sei, tá muito difícil de trabalhar com ela, porque por causa do mau hálito eu não consigo ficar perto dela. Por mais que isso tenha sido colocado para você, verifique, não é no mesmo dia, não é na mesma hora, verifique, fique perto, verifique se realmente é uma verdade, verifique qual a fidedignidade da informação que foi passada, verifique se isso aconteceu um dia, 2 dias, 3 dias, porque de repente foi um dia que aconteceu, né? De repente não escovou Às vezes é direito uma os coisa dentes, por pontual, exemplo, saiu com né? atrasada de Então, casa e não escovou o pontual, dente, estava perdendo é, horário e chegou com bafo. exatamente. Exatamente. Então foi uma questão absolutamente pontual. Então foi só aquele episódio. De repente, os outros dias foi uma coisa absolutamente normal. Então, quer dizer, ou seja, aí você percebe que não é, e não é ele sempre tá desse jeito, né? Então, isso é uma questão de. É por isso que sempre resgatar os fatos, isso cabe à liderança toda vez que ela vai dar um feedback. Não tem como você trabalhar só com suposições, e mesmo as percepções que a liderança tenha com relação a qualquer tipo de assunto, ela precisa ser muito bem fomentada antes de ser passada no feedback para o colaborador. Porque senão você está, literalmente, você está negligenciando e você está sendo extremamente injusto. Né? Então, injusto, até no feedback positivo você pode estar sendo injusto, não com ele, mas com as outras pessoas que de repente podem estar inseridas nesse contexto e de repente o feedback é dado somente por uma pessoa e não é dado para as pessoas que verdadeiramente Sim, também deveriam receber. Né? com Então certeza. são os dois Acho que lados. aqui encaixa super as três peneiras, né? Que a gente sempre fala do feedback, que é
A Total. verdade, a bondade e a necessidade. Então, primeira coisa, antes de dar feedback, verificar se Sim, isso é sim, verdade, investigar, como você trouxe, verificar todos os fatos. Ver se aquilo está sendo sim. feito não por uma retaliação ou por uma, né, você está querendo devolver alguma moeda, porque nas questões pessoais acaba envolvendo muitas questões emocionais também, muitas vezes, né? Então, se aquilo é Sim, bondade, se é sim, com necessário para o certeza. desenvolvimento da equipe, é aquele tipo de feedback, né? Então, tendo Com certeza. esses três filtros, eu acho que ajuda bastante também na hora de tomar uma decisão de fazer, do que falar no feedback. Sem sombra de dúvida. Isso aí é essencial em antes de qualquer feedback, isso é essencial. Você colocou muito bem, isso mesmo. Bom, a próxima. A gente só tá com pergunta tranquila aqui hoje, Clau. Feedback. Hum. Como que eu posso fazer quando a pessoa tem um bom desempenho, mas ela faz assédio com os outros colegas de trabalho? Ah, bom, isso aí tem que trabalhar também muito diretamente. Não dá para você ficar fazendo muitos rodeios, não. É, é bem aquela que nós sempre colocamos, né? Agora mais essa premissa é colocada, que você é contratado pelo seu técnico e você literalmente você é desligado pelo seu soft, né? Então você é contratado pelo hard e você é desligado pelo soft. Aqui mais do que nunca se coloca isso. Então, aqui nós não estamos falando só em termos de desempenho técnico. Hoje, desempenho, quando se fala de competência, quando se fala de desempenho, a gente não fala só o cara que vende mais, o cara que entrega mais resultados, o cara que, né, consegue fazer mais. Aqui nós equipe muito. Então, se nós, a partir do momento que nós estamos falando isso, então você tem que cobrar isso também das pessoas. Tem que cobrar, né? Não tem muito jeito. E aí, de repente, esse assédio, em algumas situações, pode ser em função de uma super autoconfiança, pode ser também até pelo próprio perfil da pessoa, imaturidade, né? Imaturidade da pessoa, talvez ela mesma não perceba que ela esteja fazendo, gerando assédio. Ela acha que isso é uma brincadeira, mas é só brincadeira, ninguém tá ligando. Então, a imaturidade faz com que ela não perceba que isso possa estar afetando as pessoas. Então, e aí é literalmente conversar diretamente com a pessoa. E, de novo, você tem percebido que as pessoas não estão confortáveis com a forma da abordagem dessa pessoa. E, de novo, construtivo, sempre construtivo. Bom desempenho, bons resultados, com todos os processos sendo muito bem desempenhados, enfim, tudo aquilo. E que é importante entender como é que ele se sente dentro da equipe, né? Como é que ele vê os colegas de trabalho. E que você percebeu que, diante de alguma. E sempre vá com fatos. Tal dia você disse isso para tal pessoa e deu para perceber que tal pessoa ela não se sentiu confortável. Tal dia você fez uma brincadeira com tal pessoa e tal pessoa não gostou, né? E você continuou fazendo. Tal dia, então sempre vá com fatos. Contra fatos não Sim. argumentos, não tem jeito. Então, se você viu, vai e fala. Mas também não espera um mês, né? Juntar 30 situações para falar para ele despejar de uma vez. Sabe? Se você vê que existe uma constante, chama a pessoa e conversa. Né? Mas vá com fatos. Vá com fatos. Você percebeu. Ah, tal pessoa reclamou? Não. Eu percebi, eu vi. Eu estava lá e eu vi. Então, ninguém precisou me falar. Eu vi, né, com os meus próprios olhos. Então, não é uma questão de que houve qualquer tipo de comentários ou fofoca, Sim, seja lá o acho que que for. principalmente dessa parte Então, de comportamental, novo, né? Fatos, sempre fatos, sim, anotações objetivas, não colocar opiniões e interpretações. E acho que muito dos feedbacks sim, acabam sendo sim. muito mais, os feedbacks mais difíceis são muito mais comportamentais do que realmente ligados à tarefa, Ah, alguma questão mais técnica. Normalmente o pessoal tira mais de sim. letra as partes técnicas, né? A parte comportamental, que acaba É. sendo mais. E o comportamental ele afeta o Sim, desempenho, né? Então, com ele afeta o certeza. desempenho, não tem como você falar o Acho que contrário. hoje todas as questões que a gente Mas vê, vai ser principalmente que a gente direto. atende, né, de todas as conversas que a gente tem, assim, 10%, 15% é
técnico, a gente resolve com técnica, o resto é tudo É, comportamental, é relacionamento humano, né? total, total. Por isso que é ser claro, é ser muito objetivo e, de novo, dependendo com quem você fala, jogar na seriedade, jogar de uma forma muito direta, não dar qualquer tipo de vazão de que você tá lá só para dar um puxãozinho de orelha. Não é um puxãozinho de orelha. Você está literalmente lá para poder entender exatamente o que está acontecendo e trabalhar, a melhoria dos relacionamentos que ele tem com a pessoa, com as pessoas. Então, nós não estamos falando aqui, então eu vi que você fez brincadeirinha com aquela pessoa. Não é legal, viu? Não, não é isso. Com certeza. O fato é, estamos falando com um profissional, então vamos tratá-lo como profissional. Pode ter 18 anos, mas vai ser tratado como profissional. Eu não posso tratá-lo diferente de ninguém. E, de novo, com fatos. Se não houver verdade nisso, não adianta. Vai ser mera especulação. E perde a credibilidade do que E você vai também falar. entender, eu Não acho que é adianta. importante entender o nível de percepção da pessoa do que ela está fazendo, né? Se ela entende, se ela O percebe a tempo todo. consequência do que ela está fazendo, se ela tem esse nível de percepção do assédio É. que está sendo feito, para aí depois conseguir ver, trazer isso para a consciência para tomar ações melhores, né? Sim, com certeza. Muitas vezes, assim, em muitas situações eles não percebem. Eles acham que é pegação no pé, né? A Cláudia tá pegando o pé no meu pé porque só porque eu fiz uma brincadeirinha, mas ninguém falou nada. Então, se ninguém falou nada é porque ela tá querendo ela tá pegando no É, meu pé. Então, isso é uma coisa que precisa estar muito bem clara, né? Que isso não é uma questão de pegar no pé, isso não é como eu falo, uma coisa extremamente diretiva só, não é uma coisa perseguição, né? com ele. Nós estamos falando do comportamento dele, né? Que isso faz, e é uma coisa também, né? Se você não faz nada, se a liderança não faz nada com essa pessoa, porque muito provavelmente vamos colocar que ele faz assédio com os demais colegas. Então vamos colocar com a equipe. Se você, como liderança, não toma nenhuma providência, a probabilidade de você ter uma equipe desmotivada em função de você não tomar nenhuma providência é muito grande. Porque eles vão ver que você, muito provavelmente, eles podem encarar que você está sendo conivente com essa situação. Então, você precisa tomar as atitudes, você precisa literalmente dar feedback para essa pessoa, para esse colaborador, para que as pessoas entendam que isso não é aceitável, nem por ele, nem para ele, isso nem direcionado a ele, e nem para absolutamente ninguém. Então, porque a partir do momento que eu permito que ele gere esse assédio para outras pessoas, qualquer uma também pode fazer a mesma coisa. E aí vira, né, Principalmente peça do quando são caquinho, pessoas com né? bom Então não desempenho, adianta. né? Eu acho que bom desempenho Então, profissional faz exatamente. com que as pessoas achem que, tô entregando, tô tendo resultados ótimos, meus resultados estão ali, então eu posso, né, cruzar algumas linhas porque ninguém vai me fazer nada porque eu tô entregando um resultado melhor que todo mundo da equipe. Não. E aí, se você é conivente com isso, você está Exatamente. passando Não. exatamente esse recado para sua equipe. Que se você me entregar o resultado Sim, que eu sim, quero, você pode maltratar as pessoas que estão trabalhando na sua equipe. Não, não é esse resultado que a gente está esperando, né? com certeza. Com certeza. Isso não tem nada. Alhos não tem nada a ver com bugalhos aqui, gente. Desempenho é uma coisa, a questão comportamental é outra. As duas estão interligadas, mas na hora de você trabalhar a questão principalmente colocando a questão do feedback, são questões que, claro, que eles se interligam, mas aí nós estamos falando muito mais por uma questão comportamental do que outra coisa, né? Até a falta de desempenho, muitas vezes, é por uma Sim. questão comportamental. E, Então é e eu acho muito, que aí tem muito que ver importante ver também isso. muita maturidade da liderança, porque as lideranças elas querem que a equipe entregue o resultado. Então, quando tem uma pessoa que está entregando super bem, performando super bem, aí tem que ver com a própria liderança o nível de maturidade que ela tem para realmente colocar em prática o que ela está falando ali naquela situação, né? Ou a hora que o resultado está entregue, você vira o olho e deixa, É, não, ele está entregando bem, não vou mexer com isso, né? nível de maturidade é uma coisa bem complicada com relação à liderança, porque aí nós vamos voltar naquela velha premissa da questão do autoconhecimento, né? De você saber exatamente, você conseguir fazer o discernimento disso. Porque até para você dar feedback, você precisa ter maturidade suficiente para dar feedback. Porque se você vai, de uma forma negligente, dar feedback para o colaborador, você não tem credibilidade nenhuma com relação a isso. Ele simplesmente pode jogar na tua cara, mas
você fala de mim, mas você é a mesma coisa, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Então, existe uma necessidade muito grande da liderança entender exatamente o que acontece. Por isso que sempre se fala, né? É claro que é uma premissa muito radical, mas de que a liderança ela não é amiga dos seus colaboradores, né? Eu acho muito radical isso, porque dá para você conviver muito bem, né? Não tem necessidade de você separar as linhas. Pelo contrário, eu acho que existe essa necessidade. Mas na hora de você ser liderança, seja liderança, não seja amigo. Na hora de ser liderança, seja liderança. Porque que daí, literalmente, você confunde. E a pessoa que está recebendo feedback, ela fica muito confusa de saber exatamente com quem ela está falando. Se ela está falando com um amigo, ou se ela está falando com Isso é uma liderança. responsabilidade total do Então, líder, não do colaborador, né? líder, O líder que tem que conseguir deixar isso muito exatamente, claro. exatamente, porque são informações que elas se desencontram. São totalmente antagônicas. E aí, mas você está falando isso como meu amigo? Pô, a gente é de jantar junto, a gente fazer isso, fazer aquilo, e você está me dando essa carcada? Não, então a sua autoridade, vamos dizer aí, né, no sentido de você se colocar como responsável da equipe, ela precisa ser colocada nesse momento. Você não dá para ficar misturando Teve, as inclusive, uma estações. pergunta que Então, por isso é foi muito importante. exatamente essa, que é como dar um feedback sincero para um amigo que se tornou colega de trabalho. Eu acho que a gente tem muitas essas situações. Às vezes você está ali na mesma equipe, você ganha uma promoção e aí você virou chefe de pessoas que você estava lá sempre almoçando junto, trocando informações, criando até uma relação de amizade. E aí agora você é liderança e você precisa dar o feedback e você não está acostumada a ser a pessoa que realmente dá o feedback de desenvolvimento, de você conseguir não só falar de coisas legais, né? Agora você também tem que aprender a falar das coisas difíceis, falar do que precisa ser melhorado, falar das alterações que são necessárias. E muitas vezes isso é uma transição bem complicada, né? Para quem está sendo promovido e que para quem não foi promovido, que muitas vezes a pessoa que era sua amiga também às vezes queria a mesma promoção, né? Queria também, estavam lá pela mesma vaga. Então é uma situação que acontece bastante também no ambiente de trabalho, né? Não é fácil. Eu já passei também por isso. Aliás, acho que já passei por muita coisa aqui, mas já passei por isso. Eu já fui liderança de uma pessoa que foi meu colega de trabalho. É, já fui colega de trabalho de uma pessoa, assim, muito próxima. E não é fácil de você separar as coisas, até porque antes de ser líder dessa pessoa, eu era amiga, né? Então foi pior ainda. Então, ou seja, separar essas duas estações é muito complicado a partir do momento que existem muitos sentimentos envolvidos com relação a isso. Mas, de novo, tudo vale o quanto que você se posiciona como liderança. Você não, eu acho que a liderança não tem que ficar separada da equipe, pelo contrário, ele faz parte da equipe, então não existe essa questão, eu aqui em cima, minha equipe aqui embaixo, não tem absolutamente nada a ver, isso é uma coisa mais ridícula que eu já vi, pelo contrário, existe parceria, você é liderança de uma equipe, então você faz parte da equipe, ponto final, mas na hora de você, quando essas estações elas se misturam, esse seu posicionamento tem que estar muito, muito mais claro do que qualquer outra coisa. Então, antes de mais nada, se tem que dar feedback, tem que dar feedback. Não importa se é seu melhor amigo, se é seu marido, se é seja quem for. Por isso que até muitas empresas não gostam quando a liderança ela tem qualquer tipo de relacionamento, né, amoroso, né, tem algum relacionamento com seus colaboradores, com seu colaborador, ou colaboradora, para não gerar esse conflito de interesses. Então, aqui na empresa, nós estamos pelo interesse da empresa, ponto final. Se eu tiver que te chamar para conversar, eu vou chamar para conversar. Se eu tiver que te dar qualquer tipo de um feedback para melhoria, eu vou ter que te dar um feedback para melhoria. Mas aí, de novo, caímos na questão do autoconhecimento e da maturidade da liderança. De saber separar alhos de bugalhos, porque senão as coisas não conseguem E andar até o de nível de jeito nenhum. maturidade, porque as coisas Não mudam adianta. muito fácil. Então, a hora que você está numa posição de liderança de pessoas que antes estavam, né, membros da mesma equipe, é muito fácil, a hora que você tiver que dar um feedback positivo, ai, a liderança subiu, o cargo subiu a cabeça, tá falando isso só porque agora é chefe, porque manda. E se você não tem maturidade para lidar com esse tipo de situação, quem tem que ter maturidade é a liderança, né? Não a equipe. E isso
É, sempre vai ser a liderança. Isso aí não tem nem o que falar. Sempre a liderança, ela tem que ser mais madura. Sempre a liderança, ela vai ter que estar... Porque ela, gente, ela comanda, né? Dá o direcionamento. Comanda que não estou falando de quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Não é nada disso. Mas é ela que dá, ela que ajuda a ditar o direcionamento. Ela que recebe as informações da estratégia, dos privilégios que tem que a empresa, ela, o rumo da empresa. E a partir dessas informações, ela lida com a... Isso chama-se liderança, gente. Ela sim. lida com a equipe. Então, isso, o nível de maturidade, o nível de autoconhecimento, desculpa, mas é a liderança. A liderança é responsável pelo fracasso e pelo sucesso da equipe, né? E isso, e como se trata de uma ferramenta de desenvolvimento, ela precisa saber passar isso com um nível de maturidade muito grande e principalmente um nível de responsabilidade muito grande. Um feedback mal dado, ela pode literalmente acabar com uma equipe. Dependendo de como ela dá, ela pode acabar com uma equipe, pode desconstruir completamente uma equipe, porque, gente, existe uma coisa que se chama rádio peão. Uma vez que você faz alguma coisa errada, você pode ter certeza que isso vai ser literalmente espalhado que nem um estopim para todo mundo. Não tem como. Então você precisa ser muito justo, né? A justiça tem que imperar quando você dá o feedback. Tem que imperar a justiça em Acho que todos os justiça aí sentidos. realmente é aquela questão da consciência, né? Acho que é a maturidade da Sim, liderança de saber que tem pessoas que a gente tem mais afinidade, tem pessoas que a gente já era amigo, tem pessoas que a gente tem mais dificuldade de achar afinidade. E não falar assim, ah, é tudo igual. Não é tudo igual. Você tem que saber que você tem afinidades e preferências não, e colocar isso na sua técnica de feedback, nas suas avaliações e colocar isso na mesa. Ah, eu tenho amizade com essa pessoa. Será que eu estou tratando diferente? Será que eu estou fazendo alguma coisa que é justa? E trazer, inclusive, as sim, diferenças, porque ninguém é imparcial, ninguém é, né? Ninguém é não, pedra aqui, todo mundo é ser humano e tem sentimentos e afinidades, né? com Isso acho que certeza, já com engata certeza. super bem com a próxima pergunta, que é da Elo. Se a gente deve comparar as pessoas que estão recebendo feedbacks com outras pessoas de trabalho. Isso daí é uma coisa super complexa, super complicada, que acho que todo mundo sabe que não pode comprar. Não, o correto é não comparar, mas o que a gente acaba mais vendo acontecer na prática são comparações, né? É, então, isso, de novo, isso depende muito da liderança. A gente ouve bastante isso, até porque tem algumas lideranças que elas jogam verde para colher maduro. Elas acabam fazendo isso para poder aumentar o nível de competitividade entre as pessoas, para que elas tragam resultados cada vez melhores. Mas isso também pode ser um tiro no pé. Eu sempre acho que é que nem filhos. Não tenho filhos, mas eu sempre vejo as minhas amigas. Ah, o seu irmão é melhor que você. Ah, o seu irmão ele tirou melhor nota. Ah, o seu irmão joga melhor futebol que você. Então, isso é a mesma coisa. Então, da mesma forma que você, de repente, o irmãozinho que está recebendo essas informações, ele fala assim, sabe uma coisa? Eu vou mostrar que eu sou melhor que ele. Legal. Ou então, ele é bom mesmo, para que eu vou me importar? Ele sempre vai ser melhor que eu. A minha mãe sempre vai achar que ele é melhor que eu. Por mais que eu tente ser tão bom quanto ou melhor, mas ele sempre vai ser melhor que eu. Porque o inconsciente dele já tem essa crença de que ele nunca vai conseguir bater o irmão. Então, consequentemente, ele não vai fazer muito esforço. Então, tem duas situações, assim, entre várias, mas tem duas situações que você, assim, com certeza podem acontecer. Então, pode ser um belo de um tiro no pé. Então, você gerar esse nível de competitividade, você precisa conhecer muito bem a sua equipe. Você precisa conhecer muito bem cada colaborador da sua equipe para entender se realmente essa sua estratégia de motivação, ela vai ser positiva ou se realmente vai trazer ainda mais um desengajamento das pessoas de que não tem o que fazer. Porque a Cláudia gosta mesmo dele, para que eu vou esquentar os meus neurônios para tentar ser melhor, porque eu nunca vou conseguir ser melhor do que o fulaninho que, né, tá batendo. Eu nunca vou conseguir bater as metas como ele bate de vendas, por exemplo. Porque sempre é ele que recebe os louros, sempre é ele que faz isso, sempre é ele que aquilo. Então, essa questão de comparação, trazer isso no coletivo, isso é muito perigoso. Conheça primeiro a sua equipe, veja exatamente como é o perfil das pessoas que estão na sua equipe, para que você possa fazer esse nível de comparação. Muitas vezes dá certo? Sim, dizer que não é mentira.
Pode até ser que dê certo, principalmente essas equipes de vendas muito agressivas, né, que tem essas premiações, essas coisas todas, onde tem um nível de agressividade muito grande, né, um nível de competitividade muito grande, isso dá muito certo, né? Aquela coisa que você vai dando cenourinha pro cara para literalmente ver o que acontece. Mas dependendo da equipe, essas estratégias elas não são muito bem-vindas, não. Então, primeiro conheça as pessoas, para depois você tomar qualquer tipo de atitude, principalmente nesse nível de Sem contar, comparação. eu acho que Então, precisa comparação saber tem uma muito bem. grande chance de você colocar as pessoas nos cestos, né? De ser uma coisa binária. Então, a partir do momento que você fala, isso daqui tá ruim, faça que nem aquele outro, parece que você tá colocando essa pessoa no cesto errado e aquela pessoa no cesto certo. E inconsciente na mente da Então, pessoa, ou conscientemente, fica essa questão, né? Tipo, eu tô no time ruim, tem o time bom e o time ruim, né? Então, é complicado esse tipo de comparação. sim, não, de novo, conheça. O que eu sugiro é, se- quer fazer comparativos? Sim, você pode até fazer comparativos. A partir do momento que você entenda que a sua equipe, ela funcione desse jeito. Se a sua equipe ela não funciona desse jeito, não. E fazer isso só para dar deixa eu dar uma provocadinha. Pode Essa sair caro, provocadinha ela pode ser um é suicídio, bem caro. gente. Não recomendo. Conheça primeiro a sua equipe. E aí, a próxima pergunta sobre como dar feedback pessoal, ela pergunta assim, a Marília, que perguntou como que a gente continua o feedback depois que a pessoa não aceitou o que você falou. Você trouxe o feedback e a resposta foi não, não aceito, isso não é verdade, isso não aceito o feedback que você está me dando. Então, o fato o papel da liderança é trazer no nível de autoconsciência, trazer no nível de consciência da pessoa de reflexão. E aí que o coaching ajuda bastante, né, Mari? Que é fazer com que a pessoa ela entenda exatamente a situação. Em primeiro lugar, a pessoa aí que tá, ela não tem que aceitar o que você está dizendo. Ela tem que literalmente entender a situação, o contexto do que está sendo colocado. Não é, de novo, aí nós não estamos falando quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo. Então aquilo que você está dizendo é a verdade. Aí entra naquilo que eu tinha colocado na outra live, que é a questão do alinhamento. Os dois lados precisam estar em sintonia. Né? O entendimento tem que estar para os dois lados, até para a liderança, não só para o liderado. A liderança também tem que entender o que está acontecendo. Né? Porque a moeda tem dois lados, cara. Então tem que entender exatamente o que acontece com a pessoa. Porque determinadas atitudes, porque determinados comportamentos, eles afloram, né? E faz com que você tenha que dar esse feedback para a pessoa. Então não é só uma questão de você dizer e a pessoa tem que aceitar, abaixar a cabeça e aceitar. O que precisa entender? Precisa ter um alinhamento. Os dois lados precisam entrar em um ganha-ganha. Um ganho para o colaborador e um ganho para a liderança, né? Para poder entender exatamente o que pode ser. O que não dá para ficar é parado no lugar, ou então você faz isso, depois a gente conversa, pode ter certeza que a gente não vai conversar nada, pelo contrário. Isso vai gerar um desânimo muito grande, uma desmotivação muito grande. Tem que gerar autorreflexão, tem que gerar um nível de consciência muito grande, a liderança precisa participar de novo. Eu sei que eu sou repetitiva com isso, mas precisa participar junto com o colaborador para que os dois entendam exatamente o que é que está acontecendo. Isso, de novo, não é um feedback, gente, é um feedback. É retroalimentação, então, ou seja, um fala, outro escuta, outro fala, outro escuta, A entendeu? Amanda até colocou É aqui pra simples gente, ou quando a assim. pessoa fica em silêncio, né? Acho que tem uma questão muito de Então, estamos fazendo parte de uma equipe, né? Estamos partindo do pressuposto que sim, todos queremos atingir o mesmo objetivo, estamos trabalhando juntos para isso. Que é uma coisa que nem sempre sim. acontece. E aí começam aquelas questões de jogar contra, né? De não aceitar, de não querer e ter essas divergências. Mas aí. Silêncio não dá. Silêncio é, uma vez que você coloca em silêncio, uma vez que a pessoa ela não quer, e eu já tive um funcionário assim, quando você dá o feedback e eu não tenho nada a declarar, de novo, aí a liderança ela precisa se cercar de todas as informações e os argumentos para que não seja mal interpretado. Então, puxa, né? Então, puxa, tenta puxar as respostas. Né? Se ele ainda continuar em silêncio,
Então, coloque perguntas muito assertivas de que, meio que parafraseando o silêncio dele, como é que eu posso dizer isso? Posso entender que o seu silêncio seria isso, 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 porque todo feedback precisa de um plano de ação. Consequentemente, todo feedback existe um relatório. Então, isso no meu caso, né? Então, todos os feedbacks, eles têm um relatório. Então, eu entendo que o seu silêncio posso interpretar disso, 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 disso. Qual seria a sua resposta? Ele pode só balançar a cabeça, só fazer alguma coisa, ou entender que o silêncio na verdade, ele está concordando. Ou seja, buscar informações de que faz com que você se coloque numa posição de que você está buscando, você está tentando a sua parte, mas não está tendo a colaboração do seu colaborador, do seu funcionário. Então, eu sei que é uma coisa meio doida, né? Mas parafrasear o silêncio é uma coisa doida. Mas é mais ou menos isso. Né? Então, para que não haja dúvidas e muito menos má interpretação, tanto de um lado quanto do outro, daquilo que está sendo colocado e das ações que vão ser colocadas. As ações, o feedback é dado do mesmo jeito, você vai colocar isso dentro do plano de ação. Coloque-se também a melhoria de relacionamento entre vocês dois como ponto principal. Se ele não quer falar nada, então o ponto principal é como você vai poder melhorar essa relação com o seu colaborador, que muitas vezes o silêncio pode ser também uma retaliação por parte dele com relação à sua liderança. Então, melhorar isso, melhorar essa relação, melhorar essa comunicação. Então, isso como ponto principal dentro do plano de ação. As tentativas é justamente para mostrar o quanto que você está engajado com o colaborador. O seu engajamento é com o colaborador e você está tentando ajudar da melhor forma possível para que as coisas andem. Se isso continuar, é chamar uma vez, chamar duas vezes e, infelizmente, cara, não tem condições de você ficar como colaborador na qual você não tem qualquer tipo de relacionamento, gente. Desculpa. Porque você perde completamente a sua liderança. Eu não estou nem falando em termos de autoridade, estou falando em termos de relacionamento entre líder e liderado. Não tem condições. Qual a possibilidade de você, de repente, fazer uma delegação de qualquer atividade e ele não fazer por retaliação? Sim. É muito grande, quase que 100%, né? Então, sinto muito, daí não tem muito jeito. Eu odeio fazer isso, mas se for necessário, é desligamento. Não tem outro jeito. Eu acho que a questão muito é o equilíbrio, né? Tem muita gente que quer uma pessoa pronta e não consegue desenvolver e dar feedback e já qualquer coisa é passar para frente. E aí tem uma outra ponta da régua que não, você tem que fazer de tudo, o tempo tem que ir até as últimas consequências para conseguir trabalhar com aquela pessoa. Às vezes é uma questão de conseguir achar um local mais apropriado, ou outro departamento, ou né, às vezes, e conseguir gerar essa comunicação e conseguir colocar as pessoas onde teria mais sinergia. Com certeza, com certeza. E quando o líder não escuta, Kelly, e quando o líder não escuta após dar feedback? Ai, caramba, esse negócio da liderança é um problema muito sério, viu, gente? Quando a liderança não escuta, precisa ser escutado. De uma forma ou de outra é muito importante, porque aí nós estamos falando em termos de confiança, né? Que acho que deve ter até algumas perguntas a esse respeito. Confiança é tudo, Kelinha. Confiança é tudo, não tem jeito. Eu acho que a partir do momento... Da mesma forma que o líder ele coloca a sua posição, é muito importante que você se coloque numa posição de que, querido líder, eu não entendo exatamente o que precisa ser feito e como precisa ser feito. Né? Ele entender que a liderança dele não é só uma questão de direcionamento, nós estamos falando também de convivência, nós estamos falando de relacionamento. Então não tem jeito, ser direto. Ele precisa ser direto. Dentro de um trabalho de feedback, gente, uma coisa que é muito importante em qualquer situação, nenhum dos dois lados podem sair com dúvidas. Nem o colaborador e nem a liderança pode sair com dúvidas. Os dois lados precisam estar muito bem alinhados, porque o desenvolvimento não é só do colaborador, o desenvolvimento também é da liderança. Por isso até o silêncio, essa questão da confiança, né, do líder não entender, isso tudo faz parte do desenvolvimento da liderança. A liderança ela não é dotada de toda a verdade. Pelo contrário, ela está aprendendo com o colaborador. Então, os dois lados precisam sair com plano de ação. Os dois lados precisam sair com tarefinha, os dois lados precisam se desenvolver. Não existe feedback que é só um lado que vai aprender, gente. Não existe isso. Nessa hora a gente tem que também entender muito bem o nível de maturidade da nossa liderança, né? Tem liderança que nem a gente falou na outra live, que são mais abertas a feedback. Tem outras que não dão a possibilidade, tipo, eu sei, eu mando, vocês obedecem. Então a gente tem que entender como que é essa relação, né? Acho que as relações mudam muito de liderança para liderança.
E nesse caso de como deve se comportar, acho que uma recomendação que eu daria seria tentar, como a gente está falando da liderança para os colaboradores, também dos colaboradores para a liderança, mais objetivo e fatos o possível. Porque, eu fiquei, eu senti, eu acho que, muitas vezes a gente tem que separar o que é opinião do que é fato. E aí, acho que trazendo fatos concretos, mais Sim, com objetivos, certeza. a gente consegue chegar em conversas que a gente não fica tão vulnerável à subjetividade, ao achei que, eu gosto, não Sim. gosto, né? É exatamente isso. Da mesma forma que o líder ele é muito importante, na verdade é necessário que o líder vá com fatos, o colaborador também é importante que vá com fatos. Nessa situação, querido líder, nessa situação nós tivemos isso, e eu particularmente me senti desconfortável, gostaria muito de entender exatamente o que precisa ser feito. Sempre trabalhar com fatos, para que não haja nenhum tipo de especulação ou tipo de fofoca. Então, o colaborador chegar... não tem oportunidade, chama ele. Será que eu posso marcar com você para a gente poder conversar? Porque eu queria esclarecer algumas coisas com você. Será que nós poderíamos marcar um dia para a gente poder conversar? E abra o jogo, de novo, não é o que você vai falar, é como você vai falar. Claro que o o que, na verdade, aí são os fatos, mas como você vai colocar isso no sentido de que, de repente, para não ofender a liderança, se existe qualquer tipo de melindre por parte da liderança de receber um feedback, né, construtivo ou negativo, seja lá como for, mas de como você vai colocar isso, de novo, contra fatos não argumentos, coloque os fatos, aproxime-se dele, chame para conversar, não precisa ser de uma forma extremamente formal, de repente pode chamar para um café, chama para almoçar junto, faça de uma forma com que o ambiente também colabore bastante para que esse feedback ele seja o menos pesado possível, né? o menos agressivo possível, tanto de um lado quanto do outro, né? Não é onde você vai fazer o feedback, claro que depende da situação, você vai fazer no meio da sessão, né? Mas como você vai fazer isso com que todo mundo tenha o ganho. Chama a liderança para conversar, não vejo problema nenhum com isso, pelo contrário, eu acho isso extremamente vantajoso para os dois lados. Para os dois lados. Bom, Clau, a gente tem mais 2 minutinhos aqui de live. Fizemos mais uma live completa só respondendo as perguntas. Nossa, e tem mais Sim, perguntas. eu acho que aqui a gente tem mais pode, a gente vai ver como a gente vai trazer, né, para vocês. Acho que a gente conseguiu pelo menos toda a maior Tá. parte das perguntas, né, de feedback de pessoal, né, do pessoal, mas da prática do dia a dia, a gente conseguiu responder. Talvez a gente coloque um adendozinho aí em algum momento para colocar uma outra pergunta que faltou. Mas, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido mais esclarecimentos das dúvidas, que são bastante, né? Qualquer coisa também pode mandar pra gente. Com Pode vir certeza. E se tiverem mais conversar, dúvidas também, com a exatamente. gente. Muito obrigada pela participação Pode mandar de todo para o nosso mundo. privado. Sim. E a gente é um canal aberto para vocês aqui. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por vocês terem enriquecido aqui nossa live. Mande perguntas, gente. A gente adora responder quanto mais perguntas. pergunta, melhor. A gente não consegue responder em uma hora. Essa live precisava ter umas 3 horas. Mas a gente vai respondendo para vocês. Gente, até peço desculpas. Ai, pedimos desculpas, que a gente acaba ultrapassando o tempo, gente. Mas muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pela participação de vocês. Muito bom ter várias dúvidas de vocês e várias interações. Obrigada, gente. Com certeza, a com gente certeza. vai se falando. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Bom fim de feriado. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.